Olá, caríssimos irmãos do Centro Espírita João Moreira Rego. Sintam-se abraçados, né? Um abraço diferente, mais um momento de muitas reflexões, já que estamos vivendo uma transição, não só do nosso calendário 2020 para 2021, mas também a transição planetária. Então, que nesse momento o Senhor Jesus possa nos cuidar imensamente, nos acalentando nas nossas necessidades, amenizando as nossas dores e fazendo com que a nossa fé e a nossa esperança seja firmes. Então, dentro desse processo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem bíblica que diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós vamos fazer uma pequena pesquisa lá no capítulo 5 e no capítulo 6 do nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos um desdobramento, uma explicação bem apurada. E claro que nós teríamos condição de fazê-los todos, mas nós tiramos alguns pontos que achamos bastante relevantes. Então, bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, e o Cristo Consolador, no capítulo 6. Vejamos, a nossa passagem bíblica está em João, no capítulo 16, no versículo de 25 a 33. E Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: Agora sim, Senhor, está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nessa passagem, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, que chegou a hora da missão. Cada um vai voltar para os seus lares para divulgar finalmente o seu Evangelho. E aí, nós vamos para bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz ou sofrer se não se sabe por que se sofre? Esse é um questionamento muito comum, principalmente para aqueles que a gente tem como incrédulos. Mas será que são incrédulos mesmo? Vamos pensar um pouquinho. Nós que temos o conhecimento do Espiritismo, né, nós temos um compromisso e uma responsabilidade que é bastante diferenciada. Mas por quê? Porque nós já enfrentamos algumas dores e essas dores nos fizeram buscar um caminho diferenciado de outras religiões para que pudéssemos buscar esclarecimento. Então, nós acreditamos no tripé da filosofia, da ciência e da religião. Para aqueles que ainda não creem, é claro que é muito mais desafiador acreditar nos desígnios de Jesus, nas promessas desse Consolador. E aí, no Evangelho, ele ressalta que o Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo mostrado que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras.
O homem compreende que esse fenômeno auxilia no seu adiantamento evolutivo e deve aceitar sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário para a sua sobrevivência e de seus familiares. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar à sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dar a paciência, a resignação e a coragem para ir além do fim do caminho. Então, observe que para nós que buscamos o esclarecimento, nós compreendemos que as dificuldades que nós estamos passando e que estamos enfrentando, ela nos leva a uma cura, mas essa cura não é uma cura física somente, porque nós sabemos que nós vamos desencarnar com doenças físicas, mas nós precisamos estar curados espiritualmente. Essa cura que a gente busca, essa purificação, são dos nossos sentimentos, são dos nossos valores, são dentro do nosso espírito. E para isso, é claro, nós precisamos sim mudar o nosso olhar, o nosso foco. Nós temos desafios que são terrenos e nós trazemos os desafios da espiritualidade, porque esse é o nosso compromisso. Então, dentro dessa relação, ela vai ficando mais difícil, principalmente quando eu não desenvolvo uma fé, quando eu não desenvolvo a paciência, quando eu não desenvolvo a resignação, a resiliência e principalmente a coragem para enfrentar esses desafios, que não é fácil. Nós sempre buscamos algo que aparentemente está muito distante, mas essa distância é algo que a gente que faz esse tamanho de distância. Às vezes essa distância pode ser um pouco menor, vai caber a cada um e buscando a melhor forma de chegar junto para resolver determinadas situações, sem necessariamente criar um caminho muito mais doloroso e muito mais difícil a ser percorrido. Então, estudando um pouquinho os Salmos, nós encontramos no Salmo 37 alguns versículos muito interessantes para fazer com que a gente possa refletir esses pensamentos e essa conduta do Cristo. Lá no versículo 4 ele diz: deleite-se no Senhor. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O 6, Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. E no 7 ele ainda fala: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, observe que nesse Salmo 37, ele evidencia que nós precisamos acreditar nas promessas divinas, que nós precisamos fazer com que os nossos corações comecem a sentir o afago e a presença do Cristo, que nós precisamos ser fervorosos. Por quê? Porque ele já compreende que já sabemos ser justos, que já sabemos ser companheiros, que já sabemos amar, que estamos desenvolvendo a paciência, que estamos desenvolvendo a bondade dentro de cada um. Ainda nos Salmos encontramos o Salmo 56, que ele nos chama a atenção. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Então, se eu tenho medo, eu preciso confiar no Cristo. Eu preciso confiar em Deus. Em Deus eu louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Observo que dentro dessas duas afirmativas, elas falam da confiança no Salmo 56.
E ainda, buscando mais um pouquinho, vamos encontrar em Provérbios 3. No Provérbios 16, no versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e aos seus planos serão bem-sucedidos. Eu tenho uma amiga que ela diz que tanto os salmos quanto os provérbios deveriam servir de mantras nas nossas vidas, assim como Jesus fazia. Ele utilizava muito os salmos, né? Falava em voz alta. Por quê? Porque Jesus era um judeu, né? Dentro da sua crença, para afirmar o seu pensamento, para melhorar as vibrações energéticas, porque nós sabemos que nós funcionamos como um rádio. Se nós vibrarmos positivamente, é claro que vamos estar num nível de vibração diferenciado, para melhor, é claro. Se nós estamos numa vibração mais baixa, é claro que também vamos atrair aqueles espíritos que nos desafiam, que fazem com que a vida da gente seja bem mais difícil, certo? Então vamos lá. Lá dentro do Evangelho, investigando o capítulo 5 e o capítulo 6, nós tiramos causas atuais das aflições. Então nós precisamos se aperceber por que estamos nesse enfrentamento hoje. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, fora desta vida, que nós já evidenciamos, né? E a outra está ligada aqui, remontando à fonte dos males terrenos. Reconhece-se que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado os seus desejos? Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Por quê? Porque ela é muito nossa. Ela mostra as nossas limitações. Elas mostram que esses desafios, eles vêm para evidenciar que nós não estamos prontos dentro do processo da evolução. Dentro desse processo de transição, nós sabemos que alguns vão retornar para a Terra, outros não mais. Mesmo sendo muito, muito otimista, né, que possivelmente a gente ainda retorne umas 2, 3 vezes, eu, sinceramente, não daria mais do que 100 anos para esse processo de transição se concluir. Nós estamos agora sendo questionados. Nós estamos, nesse momento, sendo colocados à prova dos nossos valores, das nossas dores, das nossas dificuldades, né? Então, quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que desavenças, né? Que discussões, né? Disputas angustiantes nós estamos construindo para as nossas vidas, que nós poderíamos estar de outra forma, de forma mais tranquila, mais moderada, para não ficarmos tão susceptíveis a esses desafios. Quantas doenças e aleijões são os efeitos da intemperança e dos excessos de todas as ordens? Quando a gente para pensar, que sociedade é essa que nós vivemos? E quando a gente fala de sociedade, nós não estamos falando só a brasileira. Nós temos 500 anos de criação. Dentro dessa criação, nós tivemos um modelo de expropriação, de exploração de mão de obra, de exclusão das populações tradicionais dos povos indígenas, de eliminação de culturas desses povos, da exploração da mão de obra da população negra no Brasil, de promessas políticas mentirosas para populações do Oriente e da Europa para ocuparem dentro das migrações em diversas partes do país, prometendo terra e prometendo um monte de coisa que não foi feita. Então, essa construção, essa miscigenação trouxe a sociedade que nós temos hoje. Então, como é que a gente quer uma sociedade diferente se nós não construímos isso no passado?
Nós sabemos também que sociedades milenares também vivem suas dificuldades, mas eles têm buscado outras formas de encarar esses desafios, porque eles foram construindo tudo isso historicamente, com dores, com mazelas, com mortes, com exclusão, com exploração, mas são sociedades que já aprenderam e que deveriam nos servir de exemplo para que a gente não repetisse os mesmos erros. Mas nós somos como aqueles alunos teimosos que vivemos o tempo inteiro repetindo a dificuldade, repetindo a problemática, porque nós não nos colocamos de forma objetiva. Nós continuamos na intemperança, nós continuamos na teimosia, né? Na imprevidência. E isso tem causado em nós de muitas dificuldades. E quando você parte para analisar as diversas sociedades, você vai vendo que cada uma tem a sua característica própria, tem os seus aspectos culturais, de maior ou de menor valorização do povo, ou da sua terra, ou do seu meio ambiente. Por quê? Porque essa construção ela é histórica. Eu não posso, da noite para o dia, mudar condutas e comportamentos. A gente leva tempo. Observe que para nós espíritas, nós somos espíritos seculares. Quantos anos estamos batendo cabeça? Há muito tempo. Então veja, essas causas atuais das nossas aflições, elas estão dentro de um processo de maior ou menor dificuldade, a depender do país, do lugar, da cidade, aonde e com quem nós escolhemos, porque Deus é tão maravilhoso que Ele ainda nos dá a possibilidade de escolher aonde desejamos estar para enfrentar essas aflições. E aí eu achei uma carta que fala sobre a melancolia, de Françoise de Geneve. Ela mandou essa mensagem, ela foi registrada na cidade de Bordeaux. Não tem a data, mas nessa parte do Evangelho, as mensagens que chegam são de 1860 até 1863. Então, essa carta chegou dentro desse intervalo. E aí, observe que chamamento Françoise faz para nós quando ela fala da melancolia. E assim, Joana, por que melancolia? Tinham outras cartas, tinha assim, com outros temas. Mas nós estamos vivendo esse momento agora de melancolia. Nós estamos vivendo esse momento de autoajuste, de autoavaliação. Nós estamos vivendo um momento agora que nós precisamos adentrar dentro do nosso próprio universo, compreender as nossas dificuldades e limitações para a gente poder avançar, porque senão nós não vamos caminhar. Então, sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão. Se cansa em vão, esforço para escapar. Então, eu não tenho como escapar desse meu corpo físico, né? E vendo que esse esforço é inútil, cai o desânimo, fazendo o corpo sofrer a influência com a fraqueza, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apodera, tornando-vos infelizes. Então, observe que ela destrincha o que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo quer ser feliz na Terra. Como? É isso mesmo. Porque cada um tem um padrão de felicidade diferente. Eu defino o padrão de felicidade que eu quero para a minha vida. E eu busco esse padrão. Só que quando eu chego nesse nível de felicidade, não, mas agora eu já quero outra coisa. E aí você vai se desafiando dentro desse processo e você vai, a cada dia que passa, se distanciando do seu desafio real de viver sobre o planeta Terra. E aí na carta ela continua: acreditai no que vos digo e resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada,
esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Então, observe que ela chama a atenção da gente, para que a gente comece a se aperceber nossa real missão. E que nós temos esses anjos que estão ao nosso lado e que fazem com que a nossa vida seja um pouquinho mais tranquila, porque eles vão abrindo caminhos, eles vão nos orientando. Mas nós precisamos manter esses laços afetivos, manter essas vibrações, manter essa relação que foi construída no plano maior, certo? Então, ela continua sua carta falando: agora que Deus vos envia os seus espíritos, né, que ela chama a atenção, pensai que tendes a cumprir. Então, eu tenho algo a cumprir e eu tenho a ajuda do plano espiritual durante vossa prova na Terra, entende? Então, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento da vossa tarefa, vides tombares sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sedes fortes e corajosos para os suportar. Isso é fundamental. Eu estava conversando com outro amigo outro dia sobre a questão do educar e do criar. Então, como foi que nós criamos os nossos filhos? E dentro dessa criação, como foi que nós educamos? Será que o que nós estamos vivendo hoje dentro da nossa sociedade, de exclusão, de falta de respeito, da falta de limite, da falta de sensibilidade e compreensão para as dificuldades e limitações do outro, essa exploração absurda com relação ao nosso meio ambiente, essa falta de vontade de cuidar, né, dos nossos animais irracionais, né, tido e dito pelo homem irracionais. Tanto é que nós temos um monte de animais largados aí, né, sobre o nosso planeta, animais de rua que poderiam estar sendo cuidados. Isso é só um exemplo bem simples, gente. Então, veja, de onde vem essa educação? De onde vem essa forma de ver o outro, de ver a vida, de conviver com as pessoas? Está nessa formação da gente, que vem dos aspectos culturais, que vem da nossa raiz, que vem da formação de nosso povo, de nossa gente, e não só a gente está falando do Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro, certo? Então é preciso ter esse olhar de mudança de posturas, né, de como nós precisamos ser fortes para os enfrentamentos, mas nós precisamos refletir, né, onde nós erramos, onde estamos errando, onde podemos melhorar. Então, ela termina a carta dizendo: enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços, para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então, observe que essa carta da melancolia, que fala da melancolia de François, ela é muito atual. Ela foi escrita em 1860, mas ela é muito atual para o que nós estamos vivendo hoje, para as nossas limitações e compreensão da nossa própria existência. Essa semana, nós tivemos duas dificuldades, dois enfrentamentos, na verdade, né? Nós tivemos o desencarne de uma amiga, mãe de um professor da nossa escola, por Covid. E eu fui fazer a visita, né? Nós fomos fazer a visita ao nosso companheiro que ficou, que era o companheiro dela de mais de 30 anos, e você via aquele sentimento de amor puro no olho. Você vê o olho cheio de lágrimas, dizendo: eu não entendo, mas eu tenho que aceitar, né? Que esse é o movimento do nosso planeta. Mas é muito, muito difícil, são mais de 30 anos de convivência, não é uma coisa simples que a gente aceite por conta de uma doença que chegou e que a gente ainda não compreende, que a gente não respeita e que a gente não consegue ainda dar conta. Então isso é muito desafiador. E ontem nós tivemos o desencarne de um tio da gente, né, lá em São Paulo. E é muito interessante porque
porque nós conseguimos reencontrá-lo depois de mais de 30 anos, no meio do ano passado, né, por conta de redes sociais, e nós conseguimos encontrar os seus filhos, e aí criamos, né, um grupo e, enfim, temos hoje esse laço. E que bom que conseguimos acompanhar, junto com a família, essa transição dele, que aconteceu ontem, né? Ele tem 80 anos. Ele não foi Covid, mas era um problema de coração, que é um problema genético da família, e ele se foi, né? Já está lá do outro lado, cumpriu a missão dele. Mas a gente observa o quanto é forte o sangue, o quanto é forte você perceber que você tem um lugar, que você está ligado àquele lugar, que por mais distante que você fique, você sente a saudade, você sente o amor, você sente a ternura, e que você gostaria muito de ter dado um abraço. E isso é algo que nós construímos, e é algo que nós não construímos aqui na Terra. A gente, quando vem para a Terra, a gente vem com essas missões todas, mas nossos laços afetivos, eles são construídos no plano espiritual. E que bom que temos a oportunidade de resgatá-los, não é mesmo? Então, resgatamos a família, primos que não conhecíamos, né? E isso é maravilhoso, isso conforta o nosso coração e conforta o coração deles também, de saberem que a raiz dele está aqui, que é uma raiz que ama todo mundo e que nós estamos juntos nessa jornada. E aí, lá dentro do capítulo 6, eu trago a instrução dos Espíritos, na verdade, só um trechinho de uma carta, que é a carta do Advento do Espiritismo, né, do Espírito de Verdade, onde ele fala, ele escreveu, né, na cidade de Bordeaux, em 1861. Na verdade, a carta é imensa, eu trouxe só um trechinho para que a gente faça reflexão, porque para mim essa parte é como se fosse uma oração. Olha que maravilha! Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Estipados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Olha que mensagem que o Espírito de Verdade deixa para a gente. E para concluirmos, a gente traz mais um trechinho, um versículozinho do Salmo 56, onde diz: Pois tu livrastes a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Eu tenho que acreditar, porque o Cristo Consolador que nos ensinou, foi Ele que disse: olha, vocês vão receber na terra a esperança de forma diferenciada. Vocês vão receber ensinamentos que vão fazer com que as dificuldades e as incompreensões do que eu quis dizer nesse momento aqui, onde eu vim para a Terra, vocês vão conseguir compreender mais adiante. Por quê? Porque vocês ainda não estão prontos. E quantas mensagens dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Livro dos Espíritos, dentro do livro Céu e Inferno, está lá bem claro.
existem questões que vocês ainda não compreendem, assim como nós não compreendíamos quando Jesus veio para a sua missão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com muita paz, mas principalmente desenvolvam sempre a fé e a esperança nas promessas do Cristo, porque Ele nos quer muito, muito felizes. Ele quer que a gente se eleja, né, enquanto sujeitos importantes para a vida.